Carta à igreja em Laodiceia. Vamos ler então Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 em diante. A palavra do Senhor nos diz assim, meu querido irmão, minha querida irmã. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio e nem quente, que dera fosses frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amados e amadas, começando então o estudo dessa última carta do Apocalipse, começamos ali com a palavra Laodiceia, esse nome. Ela é formada pela junção de duas palavras gregas. Laos, que então vai significar povo, e Diceia, que vai significar a opinião, vai significar costume, que também pode ser traduzida por voz. Portanto, então, Laodiceia quer dizer a opinião, o costume do povo, ou a voz do povo. O que sobressai na vida dessa igreja de Laodiceia é aquilo que o povo pensa, é o costume do povo, é aquilo que ele coloca então como regra. O que vale é aquilo que ele pensa. Amém? Sobre a cidade de Laodiceia, ela estava então localizada a sudeste de Filadélfia, nas proximidades então da cidade de Colosso. Tratava-se então de uma velha cidade frígia, que originalmente se chamava Dióspolis e depois Reus. Esses são os dois nomes anteriores. Somente então mais tarde é que ela vai receber esse nome de Laodiceia. Em honra a Laodice, que é considerada como a terrível esposa de um rei sírio, chamado então Antíoco II. Ao tempo dos apóstolos, Laodiceia era uma cidade extremamente próspera. Então a prosperidade estava dentro dessa cidade. E Paulo, ele vai fazer algumas referências a ela lá na carta dos Colossenses. Está ali, dentro do quadro, os textos bíblicos de Colossenses. Houve também um historiador romano chamado Tácito. Ele conta as cidades mais destacadas da Ásia e louva então a sua grande riqueza, a riqueza da cidade de Laodiceia. Lá no ano 62,
depois de Cristo, alguns anos depois, juntamente com a cidade de Hierápolis e Colossos, a cidade de Laodiceia foi também destruída, como diz ali, por um terremoto. E por causa da sua grande riqueza, ela foi reconstruída rapidamente. Tão rápida e completamente, que ao tempo em que João recebeu o Apocalipse em Pátimos, aproximadamente 85 depois de Cristo, essa catástrofe já havia sido esquecida pelos moradores de Laodiceia. Seguindo então, lá no ano de 1402, depois de Cristo, juntamente com a cidade de Éfeso, Laodiceia foi totalmente destruída pelas hordas desse turco chamado Timur Lenk. Destruiu completamente a cidade de Laodiceia. Então, hoje, o que se encontra são apenas ruínas, que chamam então a essa atenção. E a cidade, né, aonde está os restos de Laodiceia, o nome é Esquihissar, que é uma cidade turca, que tem também um significado chamado Castelo Antigo. Então, essas são as testemunhas melancólicas dessa glória, né, terrena passada dessa cidade. Então, se em Filadélfia não há lugar para a opinião, para os costumes, para as críticas próprias, mas só lugar à santidade, à verdade, através da palavra de Deus, porque era assim que o povo da igreja de Filadélfia vivia, em Laodiceia, o que predominava? A voz do povo. A voz da igreja, os costumes e as opiniões das pessoas que estavam dentro de Laodiceia. Então, diríamos assim, Laodiceia, pelo que nós encontramos nesses escritos, vale tudo dentro dessa igreja. Hoje, nós temos o costume de dizer assim, quem não está em Filadélfia, está em Laodiceia. Então, essa é a comparação que se faz hoje, né? Então, dentro da nossa igreja, dentro da igreja atual, que nós estamos vivendo hoje, nós temos os que pertencem à igreja de Filadélfia, mas não podemos descartar os que são de Laodiceia. Olha o que Paulo escreveu lá a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Nos últimos tempos, e esses últimos tempos nós chamamos época de Laodiceia, muitas pessoas, elas vão sentir o quê? Coceira ou comichões nos seus ouvidos. Por quê? Pois elas terão desejo de ouvir o quê? Doutrinas agradáveis e não aquelas contidas nas Escrituras Sagradas. Então, a opinião do povo, o costume do povo, substitui a voz de Deus, substitui a voz do Espírito Santo. Por isso que Paulo, então, traz essa exortação a Timóteo, para que ele, então, repreenda, para que ele, então, ensine, para que ele, então, fale, para que ele, então, proclame a palavra. E também deve ser feita assim nos nossos dias atuais. Vamos, então, para o primeiro verso. O verso, então, de número 14, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Essa é a forma que Jesus, então, vai se apresentar a essa igreja em Laodiceia. Amém
é um dos nomes ou um dos títulos que é dado a Jesus Cristo. Então, mais uma vez, nós entendemos aqui que quem está falando à igreja de Laodiceia é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. Por que que Jesus então se apresentaria como o Amém para essa igreja? Primeiro, porque essa é a última carta. Diria assim, é a última mensagem para a igreja. E quando eu falo igreja, eu estou colocando o contexto histórico, total da igreja. Todas as 7 cartas do Apocalipse é toda a mensagem de Jesus Cristo para a igreja. Dentro dessas 7 cartas está toda a mensagem de Jesus para nós, para a sua igreja, para então o seu povo. Segundo, não há mais nada para se dizer à igreja. Quando ele está falando, eu sou o Amém. Então ele está dizendo assim, ó, não há mais nada para falar, tudo que precisava ser dito está aí. E terceira, fixa então a declaração que se colocou no momento. Então essa é a declaração. O segundo título, o segundo nome que aparece ali é a testemunha fiel e verdadeira. Bom, só Jesus Cristo ele é fiel, só Jesus Cristo então ele é verdadeiro. Então é esse contraste com tudo aquilo que é falso. É esse contraste com tudo aquilo que é mentiroso e que está então presente no mundo. Na volta de Jesus Cristo, esse título ele também é usado. Está lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 11, se você quiser conferir, diz: vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e combate com justiça. Então fala da volta de Jesus Cristo a essa terra, como ele vai voltar. Até aqui tem um ensinamento bem interessante para nós. Quando Jesus entra em Jerusalém, para então ser crucificado, dali alguns dias, ele entra montado sobre um animal. Qual é esse animal? Um jumento. Um jumentinho, cria de uma jumenta. E aqui, quando ele vai voltar para essa terra, ele volta montado aqui num cavalo branco, né? Eu não vejo um sentido literal nisso, né? Ou literalmente montado num cavalo branco. Mas o cavalo, naquele tempo bíblico, era um animal utilizado para a guerra. E vocês sabem que com a volta de Jesus acontecerá a grande batalha, a batalha do Armagedon. Então esse Jesus Cristo que virá, ele virá como esse guerreiro, né, para estabelecer então a sua vitória na terra. Então só para a gente fazer essas diferenciações do significado, né, do animal. Quando ele vem montado num animal na entrada triunfal, que é o jumento, ele está dizendo, estou vindo em paz. Era o rei que utilizava-se desse animal naqueles tempos para informar ao reino que ele estava chegando, olha, eu estou vindo em paz. Davi tinha esse animal de montagem também, chamado de jumento. Jesus também ele carrega aqui um outro nome, o princípio da criação. É para dizer a essa igreja de Laodiceia que ele estava lá no princípio, que ele estava lá no início, onde tudo havia sido então criado por Deus. O apóstolo Paulo, então, escrevendo à igreja em Colossos, ele vai fazer a seguinte declaração: nele foram criadas todas as coisas, tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas, nele
tudo subsiste. Colossenses capítulo 1, do versículo 16 ao 17. Então, um texto bíblico aí para você conferir nesse momento do acompanhamento do estudo. Já lá em Apocalipse capítulo 21, verso 6, olha o que está escrito lá, olha o que nós encontramos lá. Encontramos nessa leitura de Apocalipse 21, 6, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Então, é dessa forma que ele se apresenta para essa igreja. Olha só, eu sou amém, eu sou a testemunha fiel e verdadeira, e eu sou o princípio da criação. Olha que autoridade, né? Maravilhosa de Jesus. E cada nome tem então esse significado, essa importância que nós vimos aqui. Vamos seguir então, relendo aqui os versos 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Então a situação para essa igreja de Laodiceia é complicada. Se não houver um arrependimento genuíno, se não descer e ceder a palavra de Deus aos costumes não seus, mas aqueles que são contidos nas Escrituras Sagradas, vai passar por esse crivo, ou esse crivo, né, do Senhor, de ser vomitado. Então nós temos aqui 3 descrições de estado espiritual que o Senhor coloca. O que seria então esse frio? Nem és frio. Quer dizer, Jesus está dizendo que são aqueles que são totalmente contrários a Deus, ou aqueles que não têm vida. Ser frio significa isso. O outro estado espiritual, que é colocado aqui então como quente, aí é fácil da gente entender. É aquele que é fervoroso, é aquele que tem aquela fé no Senhor. Amém? É aqueles que são totalmente dependentes de Deus e do Senhor. Agora, já o morno, você não sabe o que ele é. São aqueles que não concordam com os frios, mas também são aqueles que não participam com os quentes. São o que nós chamamos de verdadeiros religiosos, mas no final eles acabam ignorando o Senhor. São os indefinidos. Eu coloquei assim, os indefinidos. E esses indefinidos, esses religiosos, esses que não concordam com os que são frios, mas também não participam, né, com os fervorosos, são aqueles que acabam então ignorando o Senhor. Isto causa náusea ao Senhor Jesus. Porque quando ele fala ali, vomitar-te-ei, é porque aquilo está trazendo um asco, né, uma ânsia às narinas de Deus, às narinas do Senhor. Então, a característica principal da igreja dos últimos tempos, que daí é Laodiceia, qual que é então? É a mornidão, é a indefinição. Eu diria assim, está escrito aí, né? O pé em duas o quê? O pé em duas canoas. Um pé na igreja e outro aonde? No mundo. Não tem uma posição definida. Não tem uma posição. Não tem uma posição definida. Quais são os seus adeptos? Quais são os adeptos dessa igreja? São aqueles que dizem que são cristãos, são aqueles que dizem que estão na igreja, provam as coisas da igreja, provam das coisas de Deus, mas nunca nasceram de novo.
Existe uma coisa aqui muito importante que a gente deve gravar e guardar: o nascido de novo, aquele que verdadeiramente nasceu de novo, ele vive para Deus, independente das circunstâncias da sua vida. Então, para ele, o sofrimento faz parte dessa caminhada com Cristo, dessa caminhada com o Senhor. Ele vai entender perfeitamente que depois que ele tomou essa decisão de seguir a esse Cristo, ele está passível de sofrer o sofrimento, de sofrer as perseguições, de ter lutas. Mas lá no final, ele sabe perfeitamente que não pode comparar o sofrimento presente e a tribulação presente que ele está tendo com aquilo que há de ser revelado para ele na glória. Isso é a diferença do que serve e do que não serve, então, a Deus. Precisamos tomar, então, uma posição firme em tudo. Lá em Lucas, capítulo 17, do versículo 26 ao 27, nos diz que a segunda vinda de Jesus vai se dar como foi nos dias de Noé. O povo bebia, o povo comia, o povo casava, davam-se em casamento, até que veio o que? O dilúvio, e destruiu então a todos. Diria que nós temos que ter então uma posição firme, pois segundo esta carta de Laodiceia, a igreja, ela está entrando, ela está andando nessa mesma mesmice que Lucas escreveu. Então, Jesus Cristo virá justamente nesse momento em que as pessoas estão completamente com a sua mente, com os seus corações voltado para inúmeras coisas, mas não para a volta de Jesus. Diferente de nós, que somos essa igreja, que eu creio ser Filadélfia, que ela está voltada para as coisas do seu dia a dia, mas ela está atenta. Ela sabe que Cristo a qualquer momento poderá vir. Ok? Mas o tempo da volta de Jesus Cristo se dará como foi nos dias de Noé. 1 João capítulo 2, do versículo 15 ao 17, você vai encontrar lá um apelo. O apelo é: não ame as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo são desejos da carne, desejos dos olhos e soberba da vida. Então, o apelo do mundo, ele é muito forte e ele deve ser resistido. O que vem do mundo contra a igreja é muito forte. Há um apelo muito forte do mundo. Por isso que o convite da palavra de Deus, através dessa carta escrita então por João, é dizer: olha, cuidado com o mundo. Não ame as coisas que estão ou que há no mundo, porque o que há no mundo são essas coisas que a gente leu. Então, a igreja, ela precisa se livrar do quê? Da mornidão, eu diria. A igreja precisa se livrar da religiosidade que ela, então, se meteu. E isso deve começar, amados irmãos e irmãs, individualmente. Tem que começar individualmente, por cada um de nós. Não aceitar essa vida de religiosidade, vida só de aparência. A obra que o Senhor faz começa no interior do homem e reflete no seu exterior. Aparece essas nuances de transformação da sua vida. Então, nós temos que tomar o cuidado de não cair nessa vida religiosa, nessa vida de crente, de vem para a igreja, volta para casa, vem para a reunião, volta para casa. Não, não é só isso. É uma vida de experiências com Deus, de experiências com o Senhor. Tá? Olha o que Paulo escreveu aos Gálatas,
no capítulo 5, do versículo 16 ao 17. Olha o que nós encontramos lá. Que a carne, ela luta contra o Espírito. E o apelo do apóstolo Paulo é para viver no Espírito. Vivendo no Espírito, eu jamais satisfarei os desejos da carne. Se levantar em disciplina contra a sua carne, ela jamais falará mais forte. Versículo 17. Porquanto dizes, rico sou, e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado, um miserável, pobre, cego e nu. Olha a diferença aqui, ó. O mundo, quando ele olha para Laodiceia, o que ele diz? Igreja rica. Agora olha quando Deus olha para a igreja de Laodiceia, o que ele diz? Coitada, miserável, pobre, cega e nu. Se para Esmirna, lá em Apocalipse capítulo 2, verso 9, Jesus diz assim, conheço a tua pobreza, mas é rica. Há algo dentro da igreja de Esmirna que mexe, que balança o coração de Deus, o coração do Senhor. Agora, quando ele olha para Laodiceia, ele vê uma igreja completamente desprovida da graça de Deus. Completamente desprovida da graça do Senhor. A questão para Deus, a questão para o Senhor sempre foi espiritual. Perceba que todos os momentos quando Jesus se deparava com uma pessoa, o que ele dizia? Perdoados estão os seus pecados. Para todas as pessoas que ele encontrava, doentes, enfermos, aqueles que jaziam em grandes enfermidades, antes dele dizer assim, está curado, ele dizia, os teus pecados estão perdoados. Ou a sua fé te curou. Para Deus, sempre foi o espiritual. Para o Senhor sempre foi o espiritual. Só que Laodiceia, ela crê somente no quê? No material. Na aparência. Perfeito. Na aparência. Essa igreja que ela quer se apresentar para os de fora como uma igreja rica, como uma igreja que tem tudo, como uma igreja que sabe tudo. Mas quando o Senhor olha para ela, não vejo nada que agrade o meu coração. E aí o versículo 18, ele vai trazer um conselho para essa igreja. Versículo 18, ele vai aconselhar essa igreja. A igreja de Laodiceia. Ó misericórdia. Ó misericórdia de Deus, ó misericórdia de Jesus. O que ele diz? Eu aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças. Vestes brancas, para que te vistas. E não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para os seus olhos, a fim que vejas. Só Jesus tem esse suprimento aqui. Ouro refinado para a pobreza, vestes brancas para a nudez e colírio para a cegueira. Então nós vemos neste verso a solução para a infelicidade da igreja de Laodiceia. E por que não dizer para todos nós? O que simboliza o ouro refinado? A glória de Deus, a glória do Senhor. Quer dizer, a velha natureza ela tem que ser eliminada. É isso que Jesus está dizendo. A velha natureza de você, Laodiceia, precisa ser eliminada. Seria então o que nós chamamos morte para a velha vida. Você ainda está voltada às coisas da velha vida. Então simboliza essa glória. Vestes brancas, o que significa?
cobertos de uma vida pura, cobertos por uma vida de santidade, coberta com instrumentos de justiça. É nesse sentido que a gente entende essas vestes brancas, é essa santidade, é essa pureza, é essa limpeza que essa igreja então precisa. Colírio para cegueira é no sentido de você precisa enxergar o mundo espiritual. Você não está enxergando o mundo espiritual. Olhar o que fisicamente não se vê. É isso que essa igreja precisa. E nós também precisamos colocar em prática na nossa vida isso. 2 Coríntios capítulo 4, verso 18, Paulo vai dizer que quando nós deixamos Cristo dirigir a nossa vida, nós começamos a enxergar coisas que não se veem e nossos olhos passam então a ser tirados das coisas naturais. Então há um sobrenatural para a gente enxergar, há um sobrenatural para a gente ver, e é nisso que devem estar voltados os nossos olhos. Amém? Nós estamos falando nessa manhã de coisas espirituais. Nós estamos falando de céu, nós estamos falando de vida com Deus, nós estamos falando de uma vida transcendente com o Senhor, que transcende essa vida que a gente tem. Nós já podemos dizer que estamos experimentando o reino de Deus, amém? Você está experimentando o reino de Deus? Aonde que eu experimento o reino de Deus? Dentro de mim. Essa presença de Deus, essa presença do Senhor. Eu vejo o reino de Deus na vida do meu irmão, na vida também da minha irmã. E isso me ajuda a continuar prosseguindo. Mas vai chegar um tempo que esse mundo, esse reino de Deus que hoje está dentro de nós, será manifesto. E todos verão. Amém? Graças, então, a Deus. Verso 19. Depois que o Senhor, então, diz, para que se compre ouro refinado no fogo, para que vista vestes brancas, para que passe, então, esse colírio santo nos seus olhos, ele vai dizer no verso 19, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eu coloquei assim, quando eu estava pensando nesse versículo, né? Jesus é amor. Seu amor é infinito. Jesus é amor. Porque ele diz, eu repreendo e castigo todos quanto eu amo. Porque ele não quer que as pessoas se percam. Esse é o desejo do coração de Deus. Esse é o desejo do coração do Senhor. E quando ele escreve a Laodiceia, ele não escreve dizendo assim, eu estou abandonando você. Não. Ele escreve a Laodiceia para que Laodiceia entenda verdadeiramente qual é o chamado dela. E ela então passe a ter um coração arrependido na presença desse Deus. Há alguns em Laodiceia, sim, que nesse tempo, nesse período, nasceram de novo. Porém, estão vivendo com o padrão dessa igreja de Laodiceia. 1 Coríntios 11:32, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Isso que Paulo, então, escreveu à igreja de Coríntios. Verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Gente, para quem que o Senhor escreveu essas palavras? Para a igreja. Não tem problema nenhum você usar esse texto para evangelização. Eu creio que tudo é válido
para alcançar o coração de uma pessoa. Mas a grande verdade é que esse texto ele é escrito para uma igreja. E é para a igreja. Eis que estou à porta e bato. Quer dizer, é alguém que está fora, pedindo licença para entrar. E se ele entrar, o texto nos diz, você vai ceiar comigo e eu com você. Então, a impressão que nos dá, e eu creio que não é só impressão, é uma verdade, que em muitas situações, Jesus não está dentro da igreja. Ele está a quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância. Mas ele está ali, pedindo. E aí, eu amplio isso. Não falo somente do ser individual, que somos nós, pertencentes a essa igreja. Jesus quer estar dentro do nosso coração. Mas também eu relaciono esse texto com a igreja, com o corpo, que muitas vezes evidencia muitas outras coisas e não o Cristo. E não o Senhor. Quer dizer, não tem nada de Deus, não tem nada de Cristo, não tem nada de Jesus ali. Quer dizer, em Laodiceia, Jesus está do lado de fora. Essa igreja, ela já não mais escuta a voz do Senhor. Ela não escuta mais a voz do Cristo. Ao vencedor, darei o quê? O direito de se assentar-se comigo no meu trono. Essa palavra é para toda a igreja. É um chamamento que Jesus Cristo está fazendo para a igreja. Qual que é o objetivo de Deus aqui? Qual que é o objetivo do Senhor aqui? O objetivo do Senhor aqui é repartir tudo que é dele com a igreja, inclusive o seu trono. Olha que coisa maravilhosa. O vencedor se assentará no trono, vestido de branco, com os olhos curados. Esse é o objetivo do Senhor quando ele escreve à igreja de Laodiceia. Essa carta é para acordarmos, enquanto que igreja, sairmos então desse padrão corrompido. Vocês entendem que está presente no meio da igreja um padrão corrompido? Que a gente precisa abandonar isso. Os que estão em Laodiceia, se ouvirem a sua voz e também se arrependerem, serão também arrebatados. É isso que eu entendo nessa carta. E aí a gente segue. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deixa eu só ir para o encerramento aqui, daí a gente já prossegue. Então eu gostaria de encerrar agora dizendo o seguinte: encerramos aqui as coisas que são o período da igreja. Nessas cartas estão então contidas tudo o que pode acontecer de positivo, como também de negativo na vida da igreja. Aqui nós encontramos nas cartas às igrejas do Apocalipse a exortação que se precisa dar, o remédio que se precisa ter, os convites que são feitos e também os incentivos, além das promessas que estão então contidas aos vencedores dessa igreja. Amém? Éfeso. Ao vencedor dar-lhe-ei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Esmirna. Ao vencedor de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Escute lá. Ao vencedor de Pérgamo darei um maná escondido. E lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Tiatira, ao vencedor que guarda as minhas obras até o fim, lhe darei autoridade sobre nações. Sardes, ao vencedor será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Antes, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos.
Sardes, né, nós já lemos. Filadélfia, ao vencedor, farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desceu do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Laodiceia, ao vencedor, lhe concederei que se assente comigo no trono. A partir de agora, daqui para frente, nós deixamos de lado as coisas que são para estudar as coisas que depois destas hão acontecer. Então agora a gente entra no nosso estudo de Apocalipse, nas coisas que vão acontecer. Amém? Amém. Graças a Deus.